Olá, tudo bem? Estamos começando pela TV Sudoeste o programa Dominus News. Aqui vamos apresentar as notícias do Papa, da Igreja do Brasil e do mundo, além de conhecer e refletir sobre o Evangelho da Semana e os temas recorrentes da Igreja Católica. No programa de hoje vamos falar da beatificação do Papa João Paulo II, os diferentes rituais da Páscoa no mundo, a exposição dos ossos de Santo Antônio de Pádua e o início de uma série de reportagens sobre as diversas figuras e aparições de Maria de Nazaré no mundo. Tudo isso agora aqui no Dominus News. Todos nós acompanhamos pela TV no domingo passado a beatificação de João Paulo II. E no início dessa semana, depois do fechamento da Basílica de São Pedro, foi iniciada a operação para a reposição dos restos mortais do beato João Paulo II, colocados agora sob o altar da Capela de São Sebastião, onde é possível ver a nova inscrição em mármore branco, onde agora se lê Beatus Ioannis Paulus II. O caixão com os restos mortais do beato João Paulo II é exposto aos fiéis na Capela de São Sebastião, dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O caixão de madeira foi colocado em seu local permanente. A procissão foi presidida pelo cardeal Ângelo Comastri, arcipreste da Basílica, e formada pelo Colégio de Penitenciários, pelo capítulo da Basílica e por 9 cardeais e vários bispos e arcebispos. A procissão parou para rezar diante do altar da Confissão e seguiu até o altar da capela, cantando as ladainhas dos santos pontífices. Depois da invocação, repetida 3 vezes, rezou-se a oração do novo beato e o féretro foi incensado. Vários dos presentes fizeram o gesto devocional de beijar a lápide, enquanto o povo se dissolvia com serena comoção. Com a beatificação do Papa João Paulo II, um dos últimos passos para se tornar santo, nos vem a pergunta: como acontece o processo para declarar alguém santo na Igreja Católica? A crônica da agência Catholic News Service vai comentar um pouco do processo de beatificação de João Paulo II. Acompanhe a matéria. Com a beatificação do Papa João Paulo II, hoje vamos falar sobre o processo para ser declarado santo, como esse processo mudou ao longo dos séculos e como, em teoria, foi simplificado. Há muitos elementos incomuns na beatificação de João Paulo II. Em primeiro lugar, aconteceu de forma rápida. A beatificação aconteceu apenas 6 anos após sua morte, um verdadeiro recorde na Igreja moderna. É também a primeira vez que um Papa moderno é beatificado pelo seu sucessor. E porque tudo aconteceu muito rápido, muitas pessoas que foram a Roma para a missa ou que acompanhavam pela TV conheciam João Paulo II. De alguma forma, já participaram de uma missa presidida por ele, ou então já o acolheram em suas viagens e ainda trabalharam com ele na Cúria Romana. Como um líder mundial que foi Papa durante 26 anos, Wojtyła é claramente um caso especial. Ao mesmo tempo, a velocidade da sua beatificação reflete as mudanças que ocorreram nas últimas décadas no processo de canonização, alguns dos quais foram feitos por João Paulo II. Foi ele quem simplificou os procedimentos do Vaticano para a canonização no início dos anos 80. Ele substituiu, assim, um método lento e pesado, cheio de burocracia, por um processo documental simples como de eleição dos bispos locais. Ele também confiou aos leigos um maior papel nas causas que promovem a santidade, reduzindo o número de milagres necessários para a canonização. A intenção era permitir a beatificação e canonização de pessoas ainda vivas na memória do povo. No passado, o processo durava décadas e, geralmente, uma pessoa era declarada santa em 1 século ou mais. O resultado dessas mudanças levou a um grande número de beatificações e canonizações. João Paulo II proclamou 482 santos, mais do que todos os seus antecessores juntos. A maioria deles foram mártires. Isso reflete uma nova atenção aos mártires modernos,
os cristãos que morreram por sua fé por causa da guerra ou perseguição. A distribuição geográfica dos santos também mudou. Wojtyla costumava presidir a beatificação ou canonização durante sua viagem internacional, especialmente ao Terceiro Mundo. Muitas vezes, escolheu pessoas de diferentes origens, e não apenas os fundadores das ordens religiosas. Assim foram canonizados mais de 200 leigos e beatificado em 2001, pela primeira vez, um casal, símbolo e valor da família. Alguns até questionaram essa verdadeira fábrica de santos e cobrando do Vaticano se não estaria facilitando demais o processo para se tornar santo. Para o Papa João Paulo II, no entanto, esta foi uma forma de sublinhar a vocação universal à santidade, a viver em santidade, porque é o desafio de cada cristão. O Papa viu assim um instrumento de evangelização, que a melhor maneira de atrair pessoas para Cristo, de mostrar e testemunhar o cotidiano de seus ensinamentos. Portanto, os santos são geralmente figuras de inspiração. Durante 26 anos, João Paulo II tentou encontrar modelos de santidade em cada cultura e classe social. E o Papa que mais declarou santos ao longo da história, agora começou um grande passo para sua própria santidade. Vamos dar uma rápida pausa para nosso intervalo comercial e na volta vamos falar do período pascal e das diferentes formas e rituais celebrados no mundo. Nós voltamos rapidinho. Ainda vivemos o período pascal e por isso é sempre importante conhecer as diferentes formas e rituais de celebrar essa passagem. Os samaritanos ainda hoje celebram a sua Páscoa conforme o preceito de Moisés. Acompanhe como acontece esse ritual. A narração é de Silvonei José, da Rádio Vaticano. A cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região de Nápoles, a atualização de um episódio bíblico leva os cidadãos modernos para o passado, milhares de anos atrás. É a Páscoa samaritana que alguns dos habitantes dessa região celebram há mais de 2.000 anos. Estamos no alto do Monte Garizim, local do antigo templo de Samaria. É aqui que todos os anos os descendentes da comunidade samaritana se reúnem para celebrar o sacrifício pascal prescrito por Moisés. Essa tradição remonta ao capítulo 12 do livro do Êxodo, quando Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, e cada família teve que preparar um cordeiro para oferecê-lo em sacrifício. Se a família era pequena, se unia aos vizinhos. Juntos, comiam a carne e marcavam as portas com sangue, como sinal da proteção divina. Também os judeus celebram todos os anos a festa da Páscoa, mas desde que o Templo de Jerusalém foi destruído em 70, deixaram de oferecer seus sacrifícios. Ao invés, os samaritanos mantiveram viva a tradição no decorrer dos séculos, inclusive depois da destruição de seu templo. E assim é possível voltar no templo. Essa judia veio assistir ao sacrifício pela primeira vez. Disse que ficou muito impressionada e que é belo conhecer melhor a cultura samaritana e todo o simbolismo que eles conseguiram preservar até os nossos dias. Os cordeiros estão presentes, inocentes. Tudo se realiza segundo o minucioso cerimonial. Algumas áreas são acessíveis somente aos sumos sacerdotes. Os chefes de família tomam lugar com o cordeiro. Os filhos parecem viver com naturalidade esse cruel ritual. Tudo começa ao pôr do sol, com uma oração. Depois, cada chefe de família recebe o sinal para degolar o seu cordeiro. De alguma maneira, tudo isso tem a ver também com a fé cristã, realização do Antigo Testamento. Jesus se imolou durante a Páscoa dos judeus. Deus enviou seu filho, cordeiro sacrificado pelos pecados do mundo. Pouquíssimas pessoas mantêm viva esta tradição. Os samaritanos, custódios do antigo ritual narrado no livro do Êxodo, hoje, em todo o mundo, são mais de 600.
O tema pascal é sempre envolvente e a reportagem do Centro Franciscano de Mídia vai nos apresentar como os cristãos continuam celebrando a Páscoa em Emaús, onde Jesus apareceu aos discípulos que o reconheceram ao partir do pão. Veja agora os lugares onde recorda essa narrativa do passado. A Páscoa em Emaús, Baby. Muitos cristãos participaram na igreja franciscana no vilarejo que a tradição indica como aquela dos 2 discípulos que saíram de Jerusalém depois dos trágicos acontecimentos. Do terraço do santuário, o olhar e a mente vão até as páginas do Evangelho. Se torna fácil imaginar Jesus que se aproxima dos 2 discípulos que caminhavam em direção àquela vila. Um Jesus que, depois de haver explicado as Escrituras, se manifesta a eles no partir do pão. É neste lugar que o custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, presidiu a celebração e, no final, distribuiu a todos os fiéis o pão abençoado, que é o símbolo deste santuário, mas também do encontro e da presença do ressuscitado. Aqui em Emaús, a celebração hoje nos diz e nos ensina uma coisa importante, que todos nós, através dos estudos das Escrituras e através da experiência de Páscoa, somos como os discípulos de Emaús que encontraram Jesus. Sobretudo, o reconheceram no partir do pão. Nos diz também que ainda hoje, como os discípulos de Emaús, temos que sair dos nossos ambientes para repartir o pão com todos que encontramos ao longo da estrada. Foi uma coisa maravilhosa estar aqui e celebrar, onde os discípulos reconheceram Jesus no partir do pão, e celebramos próprio neste lugar. A história dos discípulos de Emaús é a história de cada um de nós, diz Padre Artemo Vítoris, vigário custodial. O Senhor vê o nosso cansaço, vê as nossas desilusões e não nos deixa sozinhos. Se aproxima e nos indica as 3 vias para encontrá-lo: a palavra de Deus, a caridade e a Eucaristia. Embora existam outras localidades de nome Emaús, a identificação com a vila de memória evangélica se dá por vários motivos, como os restos da estrada romana, algumas construções dos tempos dos cruzados e a referência ao texto bíblico com a distância de 11,5 km de Jerusalém, os 60 estádios dos quais fala o Evangelho de São Lucas. Por isso, pode ser considerado autêntico este lugar. O santuário foi meta de peregrinação já na Idade Média. Embaixo dos fundamentos da igreja atual, construída sobre uma basílica dos Cruzados, se encontram os restos da casa que é venerada como a casa de São Cleófas e de seu filho. A igreja estava completamente cheia. Muitos os peregrinos, este ano em particular, espanhóis e italianos. Mas esta segunda-feira de Páscoa em Emaús foi um encontro especial, sobretudo para os cristãos locais, especialmente da Paróquia Latina de Jerusalém. Veja quantos cristãos palestinos vêm aqui em Emaús. Por causa das medidas de segurança israelense e do muro de separação, para as nossas famílias é muito difícil vir aqui. Devemos passar por Ramallah, através do checkpoint, fazer um giro muito longo. Esperamos que a paz aconteça nesta Terra Santa, que o muro caia e que a vida volte a ser como antes, como há 10 ou 20 anos, quando aqui era tudo aberto e muitos cristãos e peregrinos vinham. Uma presença cristã assim numerosa aqui no santuário de Emaús não é uma imagem comum. E não somente porque no vilarejo palestino completamente muçulmano vive somente uma família cristã, mas por causa do fechamento aos acessos. É quase impossível chegar ao santuário. Nos últimos 4 meses, somente 4 grupos de peregrinos passaram. E também, hoje, somente com uma permissão especial, os ônibus puderam chegar ao local. Adquirido pelos franciscanos no século XIX, o lugar foi sede do Seminário Menor da Custódia e acolhia estudantes de todos os países árabes. O seminário foi fechado em 67 para depois ser reaberto em 86, como recorda Padre Firas, que viveu aqui como seminarista nos anos 80. Agora, infelizmente, Emaús é uma história de solidão e isolamento. Este é para mim, sobretudo, um lugar de oração e de meditação, nos diz Frei Francis, guardião do convento que mora em Emaús com mais um frei.
Mas é certo que fico mais feliz quando posso partilhar com os outros o mistério que se contempla neste lugar santo. Para quem vai viajar para a Itália, em especial os lugares santos, ao chegar a Pádua, terá o privilégio de ver expostos os ossos de um dos santos mais populares do mundo e com a cara do Brasil. Estou falando de Santo Antônio. Para nós, que não temos viagem marcada para lá, poderemos conhecer as relíquias aqui no nosso programa. Depois de 29 anos do reconhecimento canônico e científico de que estes são verdadeiramente os ossos de Santo Antônio, devotos do mundo inteiro poderão vê-los na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, no norte da Itália. Descrever o que é ver os restos mortais do seu santo de devoção, para muitos é quase impossível. Foi uma experiência belíssima, que não se repetirá mais em toda a minha vida. Estou sem palavras. É algo que tocou no fundo do meu coração. É veramente emocionante. É verdadeiramente emocionante. Para quem crê e para os fiéis, é uma emoção forte. É veramente uma emoção forte. Até o final da ostensão dos restos mortais de Santo Antônio, que vai até amanhã, dia 20 de fevereiro, está prevista a passagem de 25 mil pessoas. E nós nos unimos a esta multidão de devotos deste santo que também tem a cara do Brasil. O Santo dos Milagres, como é conhecido no Brasil, continua demonstrando que sua vida foi repleta de intervenções divinas extraordinárias. Na Capela das Relíquias, onde foi exposta a ossada de Santo Antônio, a língua e parte do aparelho fonador do santo estão intactos desde 1263, 30 anos após a sua morte. Mas o que torna este santo tão querido e tão popular em todo o mundo? Santo Antônio é um santo presente na vida das pessoas e as ajuda a serem presentes na própria vida e nas suas próprias situações, além de ensiná-las a colocar nas mãos o próprio futuro, de modo que os problemas sejam enfrentados e não simplesmente assumidos. Por isso, muitos o seguem. Depois do intervalo, teremos a narrativa do Evangelho e a reflexão do Padre Deoclésio, e a estreia de uma série de reportagens sobre as diversas figuras e aparições de Maria de Nazaré no mundo. Agora eu convido vocês a acompanharem comigo a bela narrativa do Evangelho deste domingo. Em seguida, vamos aprofundar melhor a sua mensagem com a reflexão do Padre Deoclésio Vigineschi, da paróquia Santo Antônio de Pádua, da cidade de Dois Vizinhos. Na noite daquele dia, o primeiro da semana, as portas estavam trancadas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Ele mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dito isto, soprou e disse: "Recebei o Espírito Santo. Para quem perdoar os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele disse: "Se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e colocar meu dedo na marca dos pregos, e colocar minha mão no seu lado, eu não acredito." Uma semana depois, os discípulos estavam novamente na casa de Tomé. Jesus adentrou entre as portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Pegue sua mão e toque o meu lado. Não sejas incrédulo, mas acredite." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Porque me viu, acreditou.
Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Jesus realizou muitos outros sinais na presença de seus discípulos que não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que você acredite que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhas vida em seu nome. Prezados irmãos e irmãs, telespectador, você é a razão da nossa existência e a razão do nosso programa. Esse programa que quer levar a você boas informações, palavra de Deus, a qual aqui está, palavra de Deus que deve ser luz para a nossa vida, a vida da sua família, a vida da comunidade, a vida de nossa sociedade como um todo. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenho muita alegria de poder partilhar contigo essa palavra de Deus do Evangelho de São João, capítulo 20, e os versículos que se seguem, que você acabou de ouvir a narrativa. A grande alegria nossa é a alegria da ressurreição. Como é rico, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressuscitado dizer aos seus discípulos e dizer hoje a nós: a paz esteja contigo. A paz esteja contigo. Quanta necessidade que nós temos de paz hoje. Em todos os sentidos, temos necessidade de paz como pessoa, temos necessidade de paz na comunidade, temos necessidade de paz na sociedade como um todo. E Jesus, essa fonte da paz, essa fonte da salvação. A paz esteja contigo. Olha o que diz Jesus: como o Pai me enviou, eu envio vós. Recebei o Espírito Santo. Prezados irmãos e irmãs, receba você também agora de Deus, de Jesus, o Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que lhe concede paz, esperança, amor, fraternidade. Aceita no teu coração essa força do Senhor Jesus que enche a tua alma e o teu coração de alegria, uma alegria pura e alegria que é do Senhor Jesus ressuscitado. Porque Jesus nesse Evangelho está tão claro, Ele não quis condenar ninguém, mas Ele disse aos seus apóstolos: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Olha como Jesus confiou nos seus apóstolos, confiou na missão de misericórdia, não de condenação. Hoje também, você, meu irmão e minha irmã, não seja aquela pessoa que quer condenar o outro, que quer fazer justiça com as próprias mãos, mas, meu irmão, seja uma pessoa da misericórdia, da acolhida, de ver no outro não aquilo que pode estar errado, mas ver no outro um sinal de Deus, de Jesus, de ver no outro a capacidade do outro ajudar a construir essa paz que a fonte é Jesus. E essa paz é a grande missão de nós termos na mão a bandeira da paz. Essa bandeira da paz que nos leva a nos comprometer com a vida de toda a pessoa humana, de maneira especial aquele que mais sofre, o mais necessitado. Leve contigo essa bandeira da paz do Senhor Jesus ressuscitado. Tenha atitude em sua comunidade, atitude de fraternidade, de vida e de saúde. Por isso, eu quero lhe conceder a bênção para que você continue conosco sempre nesse nosso programa, recebendo toda a força da Palavra de Deus e a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus te conceda paz,
a saúde, alegria e esperança a você, sua família e a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos hoje uma série de 10 capítulos que vai nos apresentar as diversas figuras e aparições de Maria de Nazaré no mundo. Para abrir a nossa série, apresentaremos a história da Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, uma devoção francesa que tomou o mundo, em especial o nosso país. O nosso programa acaba aqui,